Hola, bom dia. Sou Alejandra Verónica del Palo Carca. Pertenezco ao Grupo Especial de Desenho de ITESM Campus Monterrey, México. Estou a fazer estágio no ateliê de arquitetura Gonzalo Virne Arquitectos. Estamos com Gonzalo Virne Arquitecto, que amavelmente nos permitiu fazer-lhe algumas perguntas. O arquitecto Gonzalo Virne é formado em arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e doutor honoris causa pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e pela Universidade de Alqueira. É fundador e diretor executivo do Ateliê de Arquitetura Gonzalo Virne Arquitectos Limitada, que compreende uma equipe multidisciplinar composta por um vasto grupo de profissionais com níveis distintos de experiência na realização de projetos de arquitetura e planeamento urbano. Autor de uma obra extensa e diversa em termos de escala, tema e programa, abrangendo projetos de planeamento urbano, desenho de espaços públicos e edifícios, reabilitação urbana, gestão de projeto, desenvolvimento e sustentabilidade. Reconhecida nacional e internacionalmente pela sua expressão arquitetônica, cultural e patrimonial. Ao longo dos últimos anos, o trabalho de Gonzalo Virne tem sido ampliamente reconhecido e premiado, tendo recebido pelo seu conjunto, entre outros, o Prêmio AICASEC e a Medalha do Ouro da Academia de Arquitetura de França. Tem sido igual e ampliamente divulgado através de publicações, exposições ou outras iniciativas de divulgação cultural nacional e internacional. Bom dia, arquitecto. Obrigada por concedernos um pouco de seu valioso tempo. Não, é um grande gosto e para já quero-te felicitar como é que tu já estás a falar português ao fim de pouco tempo. Obrigada. Muito bem. Começamos por perguntar: há quantos anos o arquitecto e quais as dificuldades encontradas nos seus primeiros anos como profissional? Isso é uma história longa, porque comecei como arquiteto autónomo no ano 75, portanto 30, quase 40 anos. Mas antes disso já tinha praticado durante praticamente 15 anos, entre 12 e 15 anos, em escritórios de outros arquitetos, nomeadamente de três arquitetos muito conhecidos no final dos anos 60 em Lisboa, como era o caso do arquiteto Churão Ramalho e Nuno Portas e Nuno Teotónio Pereira. E depois do 25 de Abril de 74, então eu autonomizei e criei o meu ateliê, muito pequeno na altura, muito pouco trabalho. E assim estivemos até 88, 89, quando, depois de Portugal ter entrado para a Comunidade Europeia, houve uma grande implementação de concursos de arquitetura para fazer equipamentos, sobretudo. Nós fizemos muitos edifícios universitários, porque com essa implementação, como eram aplicações de fundos financeiros da Comunidade Europeia, era sempre obrigatório fazer concursos de arquitetura. E ganhámos alguns, vários, o que quer dizer que em final dos 80 e até o final de 90 o escritório cresceu graças a esse trabalho. Qual a motivação para fundar o seu ateliê? A motivação é, eu costumo dizer, é muito simples, é que não sei fazer outra coisa. E aquela que faço, eu gosto muito de fazer e faço com grande empenho e muito encanto, e a atividade do arquiteto, a atividade do projeto e da construção, que é fundamentalmente uma atividade de transformação do meio físico da cidade. É um desafio, muito importante, muito estimulante e é isso que tem sido a minha vida e faço com muito gosto. Neste momento, qual é a linha conceptual que segue? Nós não temos propriamente uma receita, uma linha conceptual. Eu costumo dizer que cada projeto é um caso particular.
particular e o que é fundamental é perceber o que é que o projeto como transformação de uma situação que existe, mesmo que se trate de um edifício novo, há um sítio que, a partir do momento em que o edifício é feito, vai se transformar, vai ficar diferente. Ou então, o que temos ultimamente, por exemplo, temos feito muitos projetos de reabilitação, em que muitas vezes são estruturas, edifícios antigos que estão abandonados e que vão ser reutilizados com usos diferentes. E, portanto, digamos que se pode assim dizer, o conceito principal é entender, perceber duas coisas. Primeiro, o que está, o que existe, com toda a história, porque o que existe é sempre fruto de transformações que estão ligadas a culturas anteriores, que têm a ver com história, e outro lado, aquilo que o programa propõe como novo uso, nova utilização. O projeto é tentar, entre estas duas situações, portanto, entre um passado, uma história, um tempo que existiu e um futuro que vai estar com a nova obra, tentar gerir o projeto de uma maneira exigente, de uma maneira, eu diria, de uma maneira também estimulante. E, no fundo, não é segredo nenhum hoje o que é isto que a arquitetura faz. Sim. Fale-nos de dos trabalhos de seu ateliê que mais o realizaram como arquiteto. Essa pergunta eu fico sempre sem saber responder e tenho uma resposta que é uma resposta um pouco standard, um pouco é que o trabalho que mais, eu costumo dizer, o trabalho que mais me realizou como arquiteto será o próximo. Ou seja, eu acho que os trabalhos que estão feitos são trabalhos que foram todos eles feitos com um grande empenho, uma grande vontade de fazer, mas também é verdade que cada trabalho tem a sua história e provavelmente há uns que correram melhor e eu acho que isso não me preocupa muito, porque normalmente a arquitetura tem uma característica que é o edifício construído, o edifício feito e construído, normalmente não há mentira, ou seja, ele mostra como é que o processo correu. E, portanto, se o processo não correu tão bem, normalmente isso está o próprio edifício faz o retrato. Quando o processo corre melhor, o edifício também faz retrato. E, portanto, eu acho que cada obra é um caso. Não acredito que todas as obras de um arquiteto que tenha um currículo, e estou a falar de outros arquitetos que são muito famosos, todas são excepcionais porque têm a firma de um tipo excepcional. Qualquer grande arquiteto tem obras melhores e obras piores. Definiu para si a próprio médio prazo? Nós, a certa altura, a prática da arquitetura em Portugal tem tido altos e baixos, ou seja, não tem, de vez em quando, sobretudo para quem pratica a arquitetura com uma perspectiva de um ateliê, com as características do nosso ateliê, e muitas vezes é difícil ter um planeamento a longo prazo, e, portanto andamos muito a médio e às vezes a curto prazo. Nós, neste momento, por exemplo, os últimos 3 anos têm sido tremendos porque tem sido uma visão a curtíssimo prazo por causa da crise financeira que o país está a atravessar, de resto não é só o país, é todo o mundo, mas sobretudo a Europa também, os países mediterrâneos na Europa. Nos últimos 3, 4 anos há uma crise tremenda, um paro enorme. E quando há crise financeira, uma das primeiras indústrias que é sacrificada é a indústria da construção, portanto, e a arquitetura, a prática da arquitetura recente. Eu, neste momento,
quero estar um pouco otimista e penso que talvez as coisas estejam a melhorar. Nós o que tentamos fazer nestes últimos 3 anos foi quase de modo desesperado, ou seja, de uma maneira muito intensa, tentar arranjar trabalho no estrangeiro, porque em Portugal está tudo preparado e felizmente estamos com projetos na Europa, Itália, na Suíça, neste momento, que nos permite, eu diria, planear a um curto, médio prazo. Ainda não conseguimos um longo prazo, mas enfim, já não é mau. Sim. Nesta parte da Europa, como dizes, a causa dos recorrentes e severos problemas económicos, a indústria da construção e, por consequência, a arquitetura tiveram um grave problema de paragem, do qual, felizmente, se começa a sair. Embora, em outros lugares do mundo, a tendência tenha sido o contrário. Qual o ramo de arquitetura pensa que evoluirá mais rapidamente nos próximos anos? É também difícil dizer isso, porque a nossa situação no mundo contemporâneo, uma das características é que tem múltiplos desenvolvimentos e coexistem formas muito diferentes, como tu dizias. Neste momento, por exemplo, as cidades continuam a crescer, a população urbana continua a crescer de uma maneira muito intensa, mas esse fenómeno é sobretudo visível, mais visível nos chamados países emergentes. Portanto, estou a falar dos países asiáticos, do continente asiático, mas também dos países latino-americanos. A África, creio que está a começar, embora de uma maneira muito mais problemática, mas os chamados velhos países, dos quais a Europa é uma delas, têm situações muito dispares. Por exemplo, há economias como a Alemanha, a Inglaterra, a cidade de Londres continua a crescer, a Suíça continua, mas há outras que estão claramente paradas ou mesmo a decrescer, ou seja, a reduzir. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, numa cidade como Detroit. Neste momento, como sabes, está com um grande problema, está a reduzir, e isso quer dizer que, por exemplo, o downtown tem grandes bairros e conjuntos que estão completamente abandonados e em ruína. Portanto, eu creio que o nosso mundo tem um pouco estas várias situações. E depois tem uma cultura também que é muito diferente hoje. A questão da globalização e a questão faz com que os modelos culturais são cada vez mais transversais. Há influências da Europa, por exemplo, neste momento é um território de imigração muito intenso, não é? E estas culturas que entram na Europa geram situações interculturais de certo modo novas. É um mundo interessante. Neste momento, qual é o país que está mais na vanguarda do desenvolvimento arquitetônico? Eu diria do desenvolvimento da cultura arquitetónica, ou seja, da arquitetura como forma de conhecimento e de reflexão. Eu arriscaria alguns países naqueles que conheço melhor, que são de âmbito europeu, como por exemplo a Suíça, como por exemplo um pouco a Inglaterra. Curiosamente, Portugal, que é um país pequeno, tem vindo a ter um contributo, eu diria, um pouco acima da sua dimensão física, porque tem nos últimos 30 anos, 40 anos, há um ressurgimento de uma arquitetura em Portugal importante, sobretudo primeiro a partir da Escola do Porto, que é fundamental, mas atualmente já mais generalizado, felizmente, em Lisboa e mesmo a Escola de Arquitetura de Coimbra, que também tem preparado e jovens arquitetos que começam a ter uma projeção. Não é por acaso que nos últimos 15 ou 20 anos, Portugal, que é um país muito pequeno,
tem dois Pritzkers, um tem Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura, mas depois tem uma data de arquitetos muito jovens, e isso para mim é o mais importante, porque são muito promissores, que estão uma base muito mais alargada, começam a ter muita repercussão até no estrangeiro. Depois, dito isto, é verdade que os países que têm praticado uma arquitetura mais visível, mais espetacular, são os países que estão com estes níveis de crescimento muito grandes, como são os países asiáticos, Xangai, Pequim, Tailândia, por aí fora. Embora eu pense que essa arquitetura não tem contribuído muito, ou não tem trazido muito valor positivo no debate da arquitetura como cultura ou como forma de conhecimento. Sobretudo tem produzido, eu diria, um grande espetáculo, uma arquitetura muito de objeto e pouco de cidade, mas que é muito mediatizada, muito mediática, mas isso também tem a ver com o tal fenómeno da globalização como um grande fenómeno de mercado, digamos, onde o efeito da novidade, o espetáculo, é um valor comercial. Considera que a arquitetura é um custo ou um investimento em construção de qualquer tipo, seja habitacional, urbana, edifícios públicos, de comércio, governamentais? Eu acho que a arquitetura, sobretudo, não é um ou seja, quando tu dizes um gosto ou um investimento, eu digo não, troca o ou e põe i. A arquitetura é a própria forma de conhecimento da arquitetura, é muito complexa, porque a arquitetura trata muitas disciplinas, desde as tecnologias e das ciências até as humanidades, a estética, a história, por exemplo, que eu acho que é muito importante, porque a prática e o exercício da arquitetura está inserido no tempo, e a história é talvez a única disciplina que fala do tempo das cidades, embora falando sempre do passado, não é? Mas, portanto, eu acho que quando se diz arquitetura tem que sempre dizer i, porque depois estas formas de conhecimento são há um manejo muito transversal das formas. A essência da disciplina da arquitetura é, eu diria, por definição, generalista, transversal, em termos de áreas de conhecimento que toca, e que tem como consequência produzir síntese, que é o seu objetivo não é analítico, o projeto é uma atividade de gestão de síntese. E portanto, está sempre num território cruzado em que é isto, é gosto, mas também é porque sem empreendimento, ou seja, sem promoção, a arquitetura não existe. Ou seja, a arquitetura, mesmo no Renascimento, ou mesmo hoje, ou entre a promoção pública e a promoção privada, tem que haver sempre alguém que promova. O arquiteto está no meio dessa promoção, mas o arquiteto não é um promotor, como depois o arquiteto pode ter uma sociedade promotora, mas isso é outro, não resulta da sua forma de conhecimento. Como sabem, no ITESM Campus Monterrey, México, existe uma cadeira de desenvolvimento acadêmico chamada Grupo Especial de Desenho, ao qual orgulhosamente pertenço. Gostaríamos de saber qual é a sua opinião acerca deste programa. Olha, eu já agora há 3 ou 4 anos que não volto a Monterrey, mas, por exemplo, há cerca de 1 ano e meio não estive em Monterrey, mas estive em Puebla, estive em Ciudad México e estive em Chihuahua, fazendo conferências em campos de tecnológico, de Monterrey, que tem uma rede. E eu creio que, não conheço particularmente este programa, mas aquilo que eu sei é que, de facto, e já
lembro, mas mais de 15, talvez 20 anos que eu de vez em quando vou ao México e sobretudo a Monterrey. E eu creio que há uma evolução muito interessante da arquitetura e da maneira como estes programas de desenho e de projeto, nós dizemos mais projeto, se tem procurado um movimento que eu penso que é muito importante, que tem a ver com uma tentativa de aproximar a atividade do arquiteto à realidade, ao mundo real, ao mundo da construção, e não tanto ao mundo especulativo da imagem, do grande projeto. Que devo dizer, nos primeiros anos que estive no México, eu creio, não sei se por influência norte-americana, encontrei as escolas um bocadinho marcadas por esta cultura demasiado da imagem e do objeto arquitetónico e menos atenta ao fenómeno da cidade, ao fenómeno do sítio, ao fenómeno da relação do projeto com a maneira como as pessoas vivem e habitam. A aproximação à realidade, no fundo, quer dizer é que o que os arquitetos projetam, os edifícios, no fundo, são contentores de vida e, portanto, esta relação com a vida das pessoas é o que torna importante o desenho e o projeto como uma aproximação ao mundo real, e não só ao grande espetáculo da imagem, que ainda por cima é uma coisa bidimensional. É um aspecto importante, a visibilidade do projeto, mas não é o único. Que opinião tem acerca do meu crescimento como membro desse grupo no seu hotel? Do crescimento. Acerca... do teu crescimento. Sim. Eu acho que estes estágios que vocês fazem, e tu, Alejandra, sabes, eu não me lembro, mas a terceira vez que temos um estagiário mexicano de Monterrey, e os vossos estágios não são muito longos, são relativamente curtos, são 3 meses e pouco. Mas eu, por pouco, como tenho conhecido, eu sinto que quando vocês chegam de um mundo, de um ambiente que eu descrevi um pouco, que tem muito a ver com a América Latina, mas particularmente com o México, neste caso Monterrey, quando chegam, provavelmente percebem que há algumas pequenas diferenças no trabalho que nós fazemos em relação à prática, mas o que eu acho interessante é que mesmo assim em 3 meses, pelo menos da nossa parte, no teu caso particular, mas eu poderia dizer também mesmo dos que passaram antes, há um esforço muito grande que nós apreciamos também de tentar entrar por dentro daquilo que é o trabalho num escritório de arquitetura e que é um pouco diferente da prática, do ensino que vocês trazem, do tecnológico, mas poderia ser qualquer outra escola de arquitetura. Porque, de facto, num escritório há uma relação muito direta. Os projetos têm objetivos diretos, têm programas por trás, têm um sítio concreto onde se trabalha e têm programas com clientes, com encomendadores, promotores que são muito reais e, portanto, aí há aquilo que muitas vezes falha um pouco em qualquer escola de arquitetura, que é, eu costumo dizer, o ensino da arquitetura e do desenho da arquitetura tem uma condição, é que trabalha sempre numa simulação da realidade e não na verdadeira realidade. Quando se vem no escritório, esse embate com a realidade, eu acho que é importante para o estagiário e também é importante para o escritório ver quando há um estudante que vem, porque também muitas vezes tem outras ideias e traz outros mundos que nós podemos
vontade. Acho que 3 meses é pouco tempo, mas mesmo assim acho que é importante e acho que há resultados muito positivos. Como despedida e agradecendo-lhe profundamente este momento de conversa que tivemos, gostaria de pedir-lhe que deixasse uma mensagem à nova geração de arquitetos. Eu digo uma coisa à nova geração de arquitetos. Eu acho que eu já sou da velha geração dos arquitetos e a velocidade e a intensidade das transformações do mundo da arquitetura nos últimos 30 anos e que continuam é muito acelerada, as coisas mudam de uma maneira muito radical e eu vejo sempre 2 tendências. Por um lado, eu vejo um mundo em que a arquitetura como disciplina, como forma de afirmação social, está um pouco em crise porque há uma evolução do modelo financeiro e económico que sobrepõe. Tu há pouco dizias, o investimento e o financiamento é muito importante e sem isso não há arquitetura. O problema é quando isso se torna o único objetivo e então a arquitetura não tem, ou seja, aquilo que se chama o contacto com a realidade enquanto produtor de um mundo melhor, de uma forma de habitar melhor, mas sobretudo na cidade contemporânea, uma coisa que me preocupa bastante é na produção de uma cidade inclusiva e incluidora. E é claro que a arquitetura por si só não pode resolver isso. Nós assistimos em muitos desses países emergentes, e eu tenho visto particularmente na América Latina, e vou dar um exemplo onde ainda recentemente estive no Brasil, onde por um lado há tendências muito interessantes de abertura à cidade de toda a gente, mas por outro lado há uma perspectiva excessivamente mercantil do mercado, está a criar cidades que não são cidades, são ilhas. Sim. E tu vês, por exemplo, eu estive recentemente numa cidade brasileira, Fortaleza, em que cada vez mais tu vês condomínios de residência de populações ricas que têm muitos meios, mas que são verdadeiras ilhas porque estão moradas e têm um portão com controle. E vês por outro lado também grandes manchas arreadas de favelas que por si só também acontecem em ilhas. Esta cidade deixa-me preocupado porque o que acontece é que quando a cidade vai neste sentido, desaparece do imaginário da própria cidade e dos arquitetos, mas sobretudo do cidadão, o conceito do que está no meio das ilhas, que é o espaço público. E eu penso que uma arquitetura que evoluiu muito para o objeto, o edifício icónico, a grande imagem, está a construir autorreferências. Os americanos dizem self-reference e depois ainda por cima chamam-lhe ícones. Ora, isto é guetizar a cidade. A cidade não pode viver só em ilhas. A cidade, enquanto cidade, tem aquilo que se chama o espaço do compartilho, o espaço, o cidadão, o terreno do cidadão é onde existe cidade. E a cidade existe onde o mundo se encontra. E a arquitetura, em forma de conhecimento, tem muito que pensar e que olhar para a cidade a partir do espaço público e menos a partir do... Eu acho que a nova geração de arquitetos está perante uma situação, digamos, do mundo contemporâneo muito complexa, muito, eu diria, em alguns aspectos crítica, porque as transformações nos últimos anos são tremendas em todos os aspectos culturais,
económicos, financeiros e, sobretudo, urbanos e arquitetónicos, porque as cidades estão no mundo, neste momento, a passar por situações muito, por vezes, contraditórias, porque enquanto a grande maioria da população mundial se transforma em população urbana e, portanto, as cidades continuam a crescer de uma maneira muito visível, uma média alta de cerca de 5 milhões de urbanitas por mês, que é uma brutalidade. Se imaginar que uma cidade com 5 milhões de pessoas aparecem cada mês, mas a verdade é que esse fenómeno também acontece sobretudo nos países emergentes. Depois há outros países onde está a acontecer o contrário. E depois há situações, até países que continuam a crescer do ponto de vista económico e financeiro, onde existem as duas situações. Portanto, o mundo da arquitetura e sobretudo, da sua presença na cidade está a transformar-se imenso e está, a própria cidade está, em consequência da nossa cultura contemporânea, de uma perspectiva que é cada vez mais financeira e de mercado, as cidades estão a ter fenómenos particularmente estranhos, por exemplo, de criação de ilhas de isolamento, para não dizer guetos, em que se encerram pedaços da cidade, nomeadamente grandes conjuntos residenciais que formam condomínios fechados e que estão a gerar uma cidade fragmentada em ilhas, dos ricos, também dos pobres, porque depois tem as favelas e os bairros do outro lado, de uma maneira relativamente crescente, e o que acontece basicamente é que quando a cidade começa a fechar-se em ilhas, o que é muito sacrificado é o espaço público da cidade. O espaço público da cidade começa a ser, reduz-se o espaço de encontro das pessoas, a cidade cria tensões muito fortes, o espaço das comunicações físicas, dos transportes, das locações, tornam-se espaços muitas vezes conflituosos. Este fenómeno é visível em algumas cidades latino-americanas, por exemplo, onde esta situação é por vezes mais extremada. E, portanto, o que acontece é que o que a arquitetura no mundo assim tem para dizer. Felizmente, a arquitetura tem, como cultura, não pode, tem que estar atenta a estes fenómenos, embora nós sabemos que a arquitetura por si só não consegue transformar esta realidade, que muitas vezes depende sempre de fatores políticos, sociais, económicos, culturais. E a arquitetura, como exercício de uma forma particular do conhecimento, está muito dependente de quem promove as iniciativas. Eu costumo dizer, não há exercício de projeto sem haver um promotor, não? Que paga, que financia. E, portanto, agora, quando a arquitetura é chamada a intervir, ela tem que estar preparada, em minha opinião, para ser sensível a um mundo e a uma cidade que deve estar muito atenta a estes fenómenos e em vez de criar situações de guetização, situações de isolamento e de exclusão social, deve estar atenta à ideia do que é a cidade como território de encontro, como terreno de convergência de todos os cidadãos e, portanto, sobre projetar e, eventualmente, ser capaz de projetar e construir, eu diria, territórios de convergência e de encontro e não de inclusão e não de exclusão.
Esta questão eu acho que é particularmente importante, sobretudo no momento em que este fenómeno de uma arquitetura ou de uma cidade que se mercantiliza, que cada vez mais se globaliza, mas se globaliza, eu diria, apenas e quase exclusivamente no aspecto financeiro, porque o grande problema da globalização é que ela é profundamente incompleta. A globalização que existe até hoje é económica e, sobretudo, financeira. Tu não vês uma globalização da solidariedade, não vês uma globalização da inclusão, da convergência, antes pelo contrário. Portanto, e o que é que isto quer dizer? Que a arquitetura virou um grande espetáculo, virou a produção de objetos completamente autorreferentes e deixou pelo caminho toda a reflexão sobre aquilo que está entre os objetos, o espaço, os vazios da cidade, os espaços de encontro, os espaços além da discussão da própria cidade. Este é um aspecto. O outro aspecto que eu queria dizer aos jovens colegas é que, precisamente na consequência disto, a arquitetura e os arquitetos têm que entender que não estão sozinhos, têm uma forma de conhecimento específico, mas quando a praticam na cidade, eles estão metidos numa rede em que estão as outras formas de conhecimento, estão os sociólogos, estão os historiadores, estão os antropólogos, estão os engenheiros, estão as engenharias, estão as tecnologias, estão os promotores, obviamente estão também os políticos, mas estão os cidadãos também. A cidade, no fundo, é sobretudo o campo da cidadania. E, portanto, a arquitetura tem que começar a perceber que tem que intervir também em rede, dialogando com estas e não construindo a sua cultura, que produz torres de marfim, que produz objetos icónicos e que está preocupada apenas e tão só com o mundo de uma arte cada vez mais, um mundo cada vez mais estetizado, mas também cada vez mais isolado, e tem que se abrir, de facto, àquilo que eu chamo a vida, quer dizer, o objetivo final. E eu acho que aí é que está o grande fascínio da arquitetura, e que a arquitetura, no fundo, pratica, através da forma de conhecimento, o projeto e a construção de contentores de vida. Eu não queria, acho que as novas gerações, felizmente, têm já manifestações muito claras em todo o mundo de abertura a este tipo de pensamento, e elas estão, eu diria, particularmente na América Latina, onde nós vemos imensos jovens arquitetos a criar uma cultura de intervenção, uma cultura muito mais próxima deste mundo. Obrigado. Obrigada, um gosto falar Sandra, contigo. obrigado, agradeço-te imenso.